Porque eu falo de uma exigência que você bota na outra pessoa, do prazer, que só de existir exigência já anula totalmente a possibilidade dele. Exato. Toda vez que eu ponho uma exigência numa situação qualquer, ou em alguém, ou numa circunstância, seja lá no que for, acabou a possibilidade de eu ter prazer, porque na exigência não tem liberdade nenhuma. Olá, eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias e ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. E aí, meus queridos, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Galvão e Mara. Tá, Júlio. Como é que você passou, Júlio, do último episódio para cá? Passei bem. É? Tomei um café. Tomou um café, comeu um brioche. Comi um brioche. Né? Eu passei bem também. Olha, eu tomei o café essa hora da tarde. Tá vendo? E eu não tomei o café, mas comi o brioche. Evolução. Você não tomou café, isso é uma evolução. E eu tomar café essa hora é uma evolução. Passamos por crise e chegamos onde chegamos. Porque o café para mim é um prazer. Ai. Gente, esse foi o jeito mais torto que eu já vi de entrar num episódio. Tosco. Vocês estão diante da forma mais absurda de se entrar no tema de um episódio do Nove Luas. Tá bom, é contigo então, seu Marcos. Comigo que eu já joguei a bola. Vamos falar sobre prazer. Então, pode começar. Por que você quis falar de prazer? Porque eu Porque li é tão raro você querer falar de algum tema, né? Eu li no livro que você me deu, Profeta, o Profeta falando sobre o prazer. E eu achei muito interessante a maneira como ele falou do prazer aí no livro, né? E eu ia trazer o livro, mas a Mara trouxe. Me ajudou, né? Porque eu esqueci de trazer o livro. O Marcos está falando do Profeta do Khalil Gibran, que é um livro antigo, bem antigo mesmo. Eu dei para ele de presente. Livro, aliás, que vai ser meu. Esse que está aqui vai ser do Júlio, que ele também não tem. E uma pessoa nesse planeta que não tenha o Profeta do Khalil Gibran é igual andar na rua com o olho só. Ô, louco. Vai vendo. Vai vendo. Eu vou me recolher nesse episódio. Eu vou fazer assim, eu vou ler o que o Khalil Gibran fala sobre o prazer. Porque curtinho, é bem curtinho. É curtinho. Né? É bem curtinho. Eu vou ler e aí nós podemos conversar a partir disto, em cima disto, contraponteando isto. Mas o fato é, um eremita que visitava a cidade uma vez por ano veio à frente e disse: "Fala-nos do prazer." E ele respondeu dizendo: "O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o florescer dos nossos desejos, mas não é o seu fruto. É uma profundeza que atinge uma altura, mas não é o profundo nem o alto. É o que está na gaiola que alça seu voo, mas não é o espaço contido. Sim, é verdade, o prazer é uma canção de liberdade. E como gostaria que a cantasseis com todo o vosso coração, mas não gostaria que perdesseis vossos corações na canção." E aí ele vai seguindo o texto. Eu acho que a parte melhor é essa que eu li. Que é quando ele fala que o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. E aí eu fico pensando, né? Quem de nós não é movido por prazer? Quem de nós não busca ardentemente momentos, circunstâncias, pessoas que nos façam sentir prazer? Né? Então, se o prazer é uma canção para a liberdade, mas não é a liberdade, como é que nós conseguimos transformar uma canção para a liberdade em liberdade, sem correr o risco de transformar uma canção para a liberdade em prisão?
Essa chave aí que eu achei interessante trazer. Acabei de jogar uma bomba. Mas é isso mesmo. Então, foi uma coisa que eu entendi também, né, desse texto, e achei interessante. No meu caso, por exemplo, né, a primeira coisa que eu vi foi que o que ele diz é que o prazer é uma coisa legal, né? Porque muitas vezes o prazer ele é rotulado de uma coisa, às vezes até fútil, né? A pessoa buscar o prazer pelo prazer, alguma coisa assim, ser uma coisa fútil. Mas o prazer é uma coisa interessante, bacana, de ser vivida, beleza. Só que a pessoa também se entregar à busca pelo prazer, aí ela pode se perder, né, nessa questão, né? Tem depois outra parte aí, que mais pra frente você termina de ler o texto, Mara, que eu acho, porque assim, tem mais um pedacinho ainda ali. Tem. Pro Que é final bem a gente interessante. pode ler o texto todo. Que segue também, né, dizendo que... eu não vou dizer então. Diz. Você vai ler depois. Não, mas Senão por já conta, porque como daí pra frente, ele vai explicando o que ele fala na primeira página. E eu pensei que se a gente deixar ele explicar, a gente perde a oportunidade de usar a explicação dele como fechamento. Né? É uma cabeça didática, só isso, mais nada. Então mas pode por ser isso que a minha mesmo, didática não esteja certa. Deixei por esse lado, eu acho que é por aí mesmo. Mas enfim, essa era o mote da coisa, a bola levantada agora, né? É justamente essa, tipo assim, da questão de achar o equilíbrio entre buscar o prazer e não se perder na busca, enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu tava lendo várias coisas, né? Assim, esse tema, prazer, eu acho que prazer para mim é um tema, pensando como tema, né? É um tema que é agradabilíssimo pensar nele, né? Porque o próprio movimento de pensar no prazer já é prazeroso, né? Porque pensar no prazer, a gente vai buscar experiências de prazer ou vai buscar um impulso interno para buscar o prazer, quando a gente vai pensar nessa ideia, né? E aí eu estava lendo algumas coisas e li uma frasezinha do Emmanuel, que eu até repostei em alguns grupos, porque eu achei a frase tão incrível, que ele diz assim: evolução espiritual, vamos tirar o espiritual, evolução humana, né? Nada mais é do que depuração do gosto. Do gosto? Do gosto. Tá. Depuração do gosto. E aí a gente pode entender gosto como a coisa mais ampla, né? E tudo aquilo que é gostoso, é depurar aquilo que é gostoso, né? Então tá intimamente relacionado com a ideia de prazer. Eu antes de vir para cá hoje, eu passei numa cafeteria que eu gosto de tudo lá, né? E eu tenho prazer em ir naquele lugar, porque o lugar é esteticamente muito bonito, ele é bem iluminado, ele é bem decorado, as coisas são incrivelmente gostosas, né? E as pessoas que atendem, eles são jovens inteligentes, bem-humorados, astutos, atentos, né? Eles são sensíveis, uns demonstram afeto de um jeito muito peculiar, no sentido de você tem certeza que ele está ali e afetuosamente está falando com aquela pessoa e não com um cliente, mas está falando com uma pessoa. Então é um lugar que me dá muito prazer. E eu pedi hoje no cardápio um crepe que chama Exotique, é o nome. E quando eu pedi, o menino falou, o rapazinho que atende ali, ele falou para mim, ele falou assim: nossa, você vai ter uma experiência incomum, né? E eu estava lendo um livro, ele falou assim: isso vai combinar muito com o que você está lendo, né? Eu fiquei curiosa, eu falei: olha que coisa. Primeiro, ele falou com prazer que eu ia ter uma experiência incomum, que mesmo que eu não tivesse tido, e eu tive uma experiência incomum, prazerosíssima, eu nunca senti um paladar como eu senti, né? Uma combinação de coisas de um jeito que meu paladar, minha boca nunca tinha sentido esse gosto. Mas a maneira como ele falou, então o prazer ele tem essa característica de nos colocar em risco, né? Em risco?
ele põe em risco. Porque facilmente a gente vicia naquilo que é gostoso. E depois que a gente viciou naquilo que é gostoso, deixou de ser gostoso. Então, o prazer, se ele não for usado como uma canção para a liberdade, isso significa eu vou sempre cantar a canção, mas eu não posso estacionar no palco. Se eu fico sempre no mesmo palco cantando aquela canção, sempre com a mesma plateia, eu vicio. E aí ela deixa de ser uma canção para a liberdade e vai ser uma prisão. Né? Um crepe como esse, um crepe exotique, não dá para comer todo dia. Porque se eu for uma vez por semana, não vamos exagerar, se eu for uma vez por semana comer esse crepe, que me deu um prazer que eu nunca tinha sentido do ponto de vista de paladar, eu gosto muito de apreciar coisa gostosa de comer, coisas com paladares diferentes. Uhum. Mas se eu for lá uma vez por semana, eu não vou mais sentir o que eu senti hoje. Mas eu acho que você nunca mais vai sentir. Porque eu acho que o prazer tem a ver com lá na semiótica a gente chamava de primeiridade. Que é aquela primeiridade? Que é a primeira experiência que você tem, que você não vai ter de novo. Nunca mais vai ter. Esquece. Você pode comer o crepe de novo, você pode ter de novo outra experiência prazerosa fazendo a mesma coisa, mas não vai ser igual. O prazer, nesse ponto, está muito estrelado à morte. Morre só uma vez. Perfeito. O prazer é uma vez só. Depois você pode dar outro, pode ser prazeroso, que é diferente. Igual a gente falou, tem pessoas boas que fazem coisas boas, mas elas não são bondosas. Enfim, acho que o prazer para mim está muito nesse átimo de ser uma experiência da qual até eu estava lendo, falta linguagem para isso. Falta palavra para isso. Assim como para a dor também, que é o oposto. Né? E aí o exercício que eu estava fazendo, que o cara estava levando a nossa conversa, obviamente ele usou o termo da relação sexual no exemplo, do orgasmo. Ele falou assim, tentem botar no papel o orgasmo. Né? Jamais. Você tangencia, você pode botar personagens, você pode botar cenário, movimento. Você metaforiza. Mas quando você chega no momento ali do prazer, do orgasmo, você não consegue entrar. Igual a dor de dente. A dor de dente, você pode falar, o dente dói. Mas se você não sentir a dor de dente, você não sabe transformar em palavra. Falta palavra nessa hora. A gente adora falar em palavras, mas talvez falta linguagem para chegar num ponto tão que eu estava falando antes do episódio, tão íntimo aqui dentro, que eclode dentro de você de uma forma tão imperativa, que faz ser algo único, individual quase, e que você começa a ter dificuldade para colocar isso numa definição. Então, olha que coisa, né? O que você está falando é que o prazer ele é sempre um lugar que eu não estive, né? É um lugar que eu nunca estive. Aí eu estou nele. E eu nunca mais volto para ele. Exatamente. Eu nunca mais volto para ele. Então, olha que coisa, né? Quando o Khalil Gibran fala que o prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade, porque a liberdade é justamente buscar um outro lugar que eu nunca estive. Exato. Porque se eu quero voltar no lugar que eu já estive, não vai mais ser prazer. E eu perdi a liberdade. Totalmente. De buscar novos lugares. Né? Concordo plenamente contigo. E não pode ser a busca também, porque se é um ponto que você nunca vai repetir, você não tem como você buscar. Ela acontece. Numa das definições de prazer, a definição era a busca pelo desejo, a realização agradável de um desejo. É mais ou menos isso. Definição chulinha, né? Pobre, isso. Mas era essa a definição. Porque às vezes ela vem sem o desejo, às vezes ela vem com o desejo, às vezes você é tomado por um prazer que você não estava desejando, acontece ali, é uma catarse, né? E agradável, ok, você só trocou ali umas palavras ou outra, né?
mas é um ponto que não se volta nele mais, sabe? E se você tem ali teu momento de gozo, né, você terá outros, mas nunca vai ser igual. Então, se você vivenciar esse momento, assim, ó, passou, foi ótimo, guardo aqui, terei outros nunca igual a esse, ou nunca iguais a esse. E nem vai ser com esse crepe. Né, exatamente. Não vai ser. Vou ver qual é o próximo, mas se eu sair buscando um igual, tô preso. Um melhor, tô preso. Isso. Né? Então você fica preso na gaiola aí, você tá falando. Ou seja, viver buscando o prazer é uma canção de liberdade. Viver buscando prazer é prisão. Sem dúvida. Porque é fantasia. É fantasia, porque quem vive buscando prazer nunca experimenta o prazer, que é esse encontro inusitado e que você nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter. Os egípcios, eles usam uma nomenclatura para mostrar os níveis de consciência que um ser humano é capaz de atingir, ou foi capaz de atingir até o momento em que eles fizeram essa descrição, lá em 3 ou 4 mil antes de Cristo, que eles chamam de constituição setenária. Né? Setenária de 7. Tá. Né? Tanto que aqui no poema do Khalil Gibran, ele diz mais para frente, né, que o prazer tem 7 irmãs. Né? E isso é uma menção à constituição setenária dos egípcios. São diferentes níveis de consciência que nós chegamos, desde a consciência só corpórea do mundo físico. Então, uma irmã do prazer é a irmã física do prazer, ou seja, são os prazeres que eu posso ter com o meu corpo físico. E eu posso ficar aprisionada só aí. Mas eu posso querer conhecer a segunda irmã do prazer, que é o prazer que eu sou capaz de ter com as minhas emoções. Mas também posso ficar presa aí nesse prazer que eu consigo ter com as minhas emoções e com os meus sentimentos. Mas eu posso querer conhecer a minha terceira irmã, né? Eu posso chegar a querer conhecer o prazer que se tem no mundo das ideias que são mais concretas, né? E para nós aqui, nós três, eu tenho certeza que cada um do seu jeito, nós encontramos extremo prazer no mundo das ideias, né? Assim, de gozo que talvez numa instância física a gente não consiga gozar na mesma dimensão, né? E ainda assim o prazer tem uma quarta irmã, né? Que é a irmã das ideias puras, que são as ideias primordiais, que seriam as ideias puras do Platão, né? Tem um outro nível de encontro entre o prazer e sua quinta irmã, que é a irmã da devoção, do mundo devocional, que é o prazer que se encontra em ser devoto a algo que é numa instância muito superior a você, né? E o sexto encontro é com uma mente absoluta, até que você encontre o prazer no nada, que é a sétima irmã do prazer. Então, quando o Khalil Gibran faz menção às 7 irmãs, quando eu falo, gente, esse livro todo mundo devia ler, ele é muito pequenininho, são conversas muito curtinhas, mas é de um nível de profundidade, porque o Khalil Gibran ele tinha um entendimento da existência humana, da inter-relação da existência humana com toda a dinâmica cósmica, que era uma coisa linda. Ele é um sírio, né? Ele nasceu no Líbano, foi nascido no Líbano, então ele tinha um entendimento através da cultura persa, que é uma cultura que estabelece uma conexão muito profunda entre o ser humano e o universo cósmico estelar. É muito interessante essa coisa. Então, se a gente for olhar, junta isso que nós estamos conversando com a frase do Emmanuel, né? Evolução humana ou evolução espiritual é a depuração do gosto. Parece que o prazer como algo que eu nunca vou repetir uma experiência, né? É esse caminhar pela vida buscando encontrar as irmãs do prazer em diferentes níveis de consciência. Quanto mais eu me disponho a encontrar o prazer em diferentes níveis de consciência, mais irmãs do prazer eu encontro, né? E aí também a gente entende uma outra coisa.
O prazer nunca é sozinho, né? O prazer nunca é sozinho. Não, Mara, mas eu tenho prazer em ler um livro, mas eu não estou sozinha, eu estou com o autor, o cara escreveu, né? Estou aqui com a Clarice Lispector, é ela que escreveu. Então eu não estou sozinha nunca. Nunca. Né? Então isso dá uma dimensão para o prazer que é a dimensão da relação. Né? E aí a dimensão da relação minha com o meu corpo no corpo do outro, minha com o meu corpo no corpo da terra. E assim eu vou até minha no encontro com nada, né? Uma instância maior, lá de cima, no auge do prazer, né? Que é o que as pessoas chamam da experiência do samadhi ou samadhi, né? Que é a dissolução absoluta do que eu entendo como existência, e aí eu tenho esse prazer da dissolução de encontrar com nada. Mas também posso ter esse mesmo prazer aqui embaixo, né? A gente falando nesses primeiros 15, 20 minutos de prazer, talvez a gente já... Eu penso que a gente achou uma definição muito, muito bonita para ele. Mas não é a definição que está no senso coletivo, no imaginário das pessoas hoje. Isso. Pelo contrário. Eu queria falar um pouquinho sobre essa confusão que se criou, propositalmente ou não, acho que foi proposital até em termos mas social. Como eu não tenho mais certeza de nada. Em termos universais, que banalizou tanto essa palavra que está claro da importância dela no nosso dia a dia, na nossa vivência, na nossa consciência, e o quanto ela está deturpada nos dias de hoje. Ainda mais você que trabalha na parte clínica, terapêutica, como que você avalia essa distopia do termo, do prazer, desse prazer que nós estamos conversando aqui e que é tão bonito de ser vivido, com um prazer que está disposto hoje no dia a dia nosso? Então. Porque, até complementando essa questão do Júlio, porque eu estava, até para contestar um pouquinho essa questão da definição do prazer, como uma coisa única, que você só experimenta uma vez com uma coisa, né, tal, e o consenso geral, né, que o Júlio está falando é justamente isso, tipo assim, tanto que a gente banalizou, que você chega e fala, um prazer te conhecer, né? Mas eu acho bonitinho, cara. É bonitinho, é fofo, mas é Júlio mentiroso. Prazer, né? eu acho bonitinho. É mentiroso, né? Eu acho bonitinho, eu adorei. Tinha um amigo meu que ele falava uma coisa. Fofo isso. É fofo isso, porque a gente pensa nesse prazer sempre pra você. Vamos voltar no assunto aqui. Não, já a gente vai. Eu tô adorando E isso eu não aqui. quero te atrapalhar, mas é que é engraçado essa tua fala. Porque se você vai numa pessoa muito conservadora, prazer, para uma pessoa conservadora, é uma palavra que está repelida. Como assim? Eu acho que porque eles vão sempre levar conotação sexual da coisa. Uma pessoa conservadora, assim, sabe? Não sei, eu posso estar falando uma besteira segurar enorme. aqui essa informação de vocês. Mas assim, quando a gente chega, a gente fala para a pessoa, um prazer. Essa pessoa que é super conservadora, prazer, meu Deus, não podemos ser celibato, blá, blá, é o primeiro que fala, né? Júlio, prazer. Aí, geralmente a pessoa diz, o prazer é todo meu, né? O prazer é todo Mas meu. Tinha um amigo meu que a gente falava assim, um prazer te conhecer. Ele falou, prazer é todo seu. Então, esse prazer que você fala, que é a mesma palavra, né? Que legal e que está isso. colocado no nosso dia a dia, o povo fala prazer para todo mundo, nem que Júlio, prazer. Júlio, prazer. Eu acho bonitinho esse prazer. É fofo. É fofo. Fofo, mas talvez seja uma expressão. Né? Carece de fundamento, né? Vamos dizer assim. Até então, porque a pessoa nem... Poderia não carecer. Às vezes até tem prazer, né? No conhecer a pessoa. Pois é. Na maioria das vezes não seria teve. lindo se acontecesse isso. Poderia não ser uma fala vazia. Exato. Na maioria das vezes exatamente. Poderia não ser uma fala vazia, né? Na maioria das vezes é uma fala vazia, porque a pessoa às vezes nem conheceu direito a pessoa ainda. Quando a pessoa chegou, e aí, prazer. Né? Mas é uma coisa que, tipo assim... mas a ideia, eu não sei, né? Eu nunca parei, estou pensando nisso agora, nesse exato também, momento. agora que você falou que é muito legal. Achei maravilhoso isso, porque eu estou pensando nisso agora. Mas eu penso que poderia não ser sem fundamentos se a gente pensasse assim, eu nunca te vi, você nunca me viu, alguém nos apresenta.
isso é inusitado. Então, isso poderia realmente ser vivido como um prazer. Eu estou diante de alguém que eu não sei nada. Eu tenho o universo inteiro dessa pessoa por conhecer. E na contrapartida é igual, porque aquela pessoa também não sabe absolutamente nada de mim. Então, essa experiência do inusitado, ela poderia ser vivida realmente como uma experiência de extremo prazer. Nossa, estou te conhecendo. Eu acho que tem os ingredientes para o prazer que nós falamos ali na primeira idade. Então, mas é uma coisa que às vezes você pode conhecer aquela pessoa e pode chegar à conclusão que foi um desprazer conhecê-la, e aí por aí vai, né? Mas assim, só estou contestando um pouquinho a questão de ser uma vez só, né? Porque ontem eu estava assistindo um filme que a Mara indicou, do Dalai Lama com o Desmond Tutu, e eles se encontraram umas 6 ou 7 vezes na vida. E era assim, era uma explosão de prazer quando os dois se encontraram, de alegria. De alegria. Alegria é uma coisa, prazer tanto que o filme até fala joy, né? Alegria. Mas... É alegria. E eu não estou indo pela tradução. Mas então, mas joy é alegria, não é prazer, não é pleasure. Sim, mas eu digo assim, eu acredito que eles poderiam, assim, até dizer que teria sido um prazer estar juntos naqueles momentos que eles tiveram, naquelas 6 vezes que eles estiveram juntos, né? Então, tipo assim, mas não, só uma vez que foi prazer, depois foi só alegria, entendeu? Tipo assim, é assim que aí entra muito na questão ou semântica da coisa, ou a gente ficar viajando muito na maionese, mas tipo assim, é que eu já encontrei prazeres que eu acho que é assim, que podem se repetir, né? Ao invés de ser uma vez só. Repete igualzinho. Pensa em você junto com o Caê. Eu sei que é um encontro que todas as vezes são possibilidades de você viver prazer nos encontros. Teve uma experiência igual a outra? Não, mas digamos assim que todas foram prazerosas. Mas não se repete. Eu posso dizer o mesmo da minha experiência com a Malu desde o primeiro momento. Eu acho que o que falta... E criança muito mais, porque criança traz consigo uma incerteza, talvez, do que vai acontecer, né? Ela tem certeza que ela não sabe de nada. Exatamente. É mais fácil acontecer com crianças. Então, desde o primeiro momento, esses dias eu estava com ela no meu colo, olhando no celular as fotos, desde o nascimento dela, com ela. Vou chorar. E que não faz tanto tempo assim, né? Não, faz 2 anos e 3 meses, mas eu estava passando, né, para mostrar ela saindo da barriga da mamãe, mostrar, né, e fui mostrando assim, eu tenho, nem sei quantas fotos tenho dela. Mas nenhum momento é igual ao outro, né? O que eu acho que foi banalizando, e aí não estou querendo nem segurar ou defender a ideia semântica, né? Porque a gente pode derivar numa conversa dessa por querer manter a essência da palavra, entendendo que palavra é um ser e ela tem uma essência mesmo, mas eu não vou nem partir por esse caminho, né? Mas muito mais pela vivência da experiência do que é realmente prazer, né? Então, isso não se repete. O que banalizou o uso da palavra e aí faz com que as pessoas busquem repetir, é que uma coisa é diversão, né? Diversão. Importante. Muito importante. Diversão, a gente repete. Porque isso aqui é divertido. Eu gosto de dançar, né? Então, eu posso repetir. É divertido. Eu vou num baile. Ontem eu fui ali no Café Concerto. O pessoal do Bucha estava tocando samba, aqueles sambas mais antigos, coisa mais gostosa, de raiz. Cheio de gente numa tarde. Resolveu fazer sol justo ali naquela hora, né? Fim da tarde, dentro do jardim, uma coisa deliciosa, divertido, diversão, que dá um enlevo, dá uma satisfação que é diferente de prazer. É muito diferente de prazer. Hoje, antes de vir para cá, como eu encontrei com uma pessoa conhecida que queria conversar comigo sobre um texto que ela escreveu de uma peça, encontrei lá no jardim
e tinha uma dupla, duas garotas, cantando jazz da Nora Jones lá no Café Concerto. Eu parei, o impacto foi prazer. Falei, hoje era dia, hoje foi dia do inusitado. Falei, que isso? Aí depois que passou aquela coisa avassaladora que te tira do espaço e tempo, porque o prazer mesmo, ele te coloca em suspensão. Ele te põe em suspensão, ele te tira do espaço e tempo. Aí eu fiquei lá mais uns 15 minutos em pé, ouvindo as meninas para poder olhar para elas mesmo. Aí era satisfação, porque afinadíssimas, né? Uma tocando gaita, outra tocando violão, mas um violão bem tocado, uma gaita bem tocada, duas vozes incríveis, coisa linda mesmo, um repertório muito bacana, satisfação. Eu ficaria ali a tarde inteira, naquele caldeirão de satisfação, né? Isso sim. Aí, outra vez que fotografei lá o nome das meninas, né, no bannerzinho lá, outra vez que tiver em algum lugar, provavelmente, se eu tiver tempo, eu vou ouvi-las outra vez para poder ter essa satisfação de ouvir. Mas o prazer nunca mais. A não ser que elas promovam dentro de você um choque. Isso. Uma disruptura daquele... Que é uma reinvenção, que você pode ter de novo um prazer ali com as duas cantoras, mas é de novo uma experiência tão avassaladora que é diferente de tudo que você tinha visto. Ela tira você do chão, né? Ela realmente te desloca no tempo e no espaço. Ela cria o prazer, ele tem... Por ser uma canção de liberdade, vou insistir nisso porque realmente é lindo, porque é isso mesmo. Por ser uma canção de liberdade, liberdade é uma experiência que nós ainda não sabemos viver por nós. Nós temos que ser sequestrados, né? Nós ainda não sabemos ser livres. E também esse engano de que a gente sabe ser livre faz com que a gente fique viciado em libertinagens que podem ser chamadas de prazer, quando na verdade são prisões. Prisões, exatamente. Esse é o ponto da sociedade. E aí sem avaliações morais, julgamentos, não é nada disso não. Né? Porque pode ser libertinagem de toda hora estar querendo comer uma coisa diferente, por exemplo. Não precisa ser libertinagem no sentido pejorativo do que a palavra libertinagem quer dizer. É essa ideia equivocada do que é liberdade. Porque nós não sabemos ser livres. Porque existe uma relação intrínseca mesmo. Eu acho que a palavra intrínseca é pobre para falar do que eu vou falar agora, mas eu não estou achando uma outra palavra, porque também não é visceral, porque é de uma outra ordem, mas vou deixar o intrínseco mesmo. Siamesa. Acho que agora ficou melhor. Existe uma relação, não é simbiótica, é siamesa mesmo, entre liberdade e amor. Né? E é por isso que as experiências de prazer, elas nos deslocam tanto. Porque elas são canções de liberdade. E no sussurro da liberdade, a experiência é amorosíssima. Né? O canto da liberdade, ele nos coloca numa condição de extremo amor. E nós não sabemos buscar isto por nós próprios. Porque nós não conhecemos nem o que é amor de verdade, nem o que é liberdade de verdade. Então, é só através das experiências que nos sequestram, experiências prazerosas que nos sequestram, é que a gente tem enlevos de amor e de liberdade. Né? Então, e é muito fácil usar a palavra prazer, confundir com satisfação, confundir com diversão, confundir com êxtasezinhos curtos que você tem. Estupor, gozo. A gente tem gozo, no sexo tem gozo, no comer uma comida tem gozo. Repetir 10 vezes a lasanha que a mãe faz, né? A gente repete quantas vezes uma comida gostosa que a mãe faz. Nossa, sai empachado, né? A gente diz, nossa, vou comer a macarronada da minha mãe, né? A gente enche a boca. Eu digo, vou comer os ovos nevados que a minha mãe faz. Ou então o creme de palmito da minha mãe. Aquilo enche minha boca d'água. Eu falo e enche minha boca d'água. Né? Mas isso não é prazer. Prazer foi a primeira vez.
Eu concordo plenamente contigo. Né? E aí, a segunda, terceira, quarta vez que você come essa, como chama? Ovos nevados. Ovos nevados, possivelmente, atrelado a ele, exige um processo de falta, saudade, que vontade de comer os ovos nevados da minha mãe, que vontade de comer. Né? Ele vai se alimentando dentro de você, você vai lá, come, sacia essa tua vontade. Né? E aí, nesse ponto, a gente acha que é o prazer que você está saciando. Né? Mas, de novo, não é. Né? Então a gente pega esse gozo que está falando e dá o nome disso para prazer no dia de hoje e cataloga isso, né, como prazer, quando na verdade eu acho que o prazer está sobressaltado num ponto assim que... E é incrível, né? Porque a gente vai identificando pessoas que vão desenvolvendo sabedoria no curso da vida, né? Quanto mais desapegadas elas são das satisfações, mais sábias elas se tornam. Porque, na verdade, o que elas estão é no fluxo da possibilidade de viver prazer. Porque se você se coloca na busca de satisfação, você está na contramão de encontrar o prazer. É absurdamente paradoxal isso para a cabeça da gente, mas é assim que é. Então, uma pessoa sábia, ela é absolutamente desapegada de satisfações. E desapegada de buscar a satisfação, a repetição de algo que lhe deu prazer. Ela caminha, né? E por isso quem pergunta no livro do Khalil Gibran é um eremita. Né? O que é o eremita? É lindo, porque assim, esse livro, gente, é sério. Tudo nele é construído com uma perfeição incrível, assim, da lógica das coisas, né? É um eremita. O que é o eremita? Ele vai passar por essa cidade, ele passou por essa cidade, fez essa pergunta para o sábio e ele segue. Ele escuta aquilo. Imagina o banho de prazer que deve ser você ouvir de um sábio uma explicação dessa. E se você não é um aprendiz de sábio, que é o eremita, um aprendiz de sábio, ele vai se tornando sábio no caminho, você diz assim, não, agora eu vou ficar nessa cidade. Por quê? Porque aqui tem um sábio. Então eu vou montar minha tenda aqui, né? Quando na verdade nós estamos aqui para sermos eremitas, porque só se desenvolve amor e liberdade caminhando. Não se desenvolve amor e liberdade andando em círculo. Aqui em Poços tem um lugar que eu costumo caminhar quase toda manhã, que é o Parque Municipal. Né? É um circuito de 1 quilômetro. Não é redondo, mas é um circuito que você volta no mesmo ponto. Né? E é muito interessante porque eu caminho e vou encontrando... Sempre, como eu caminho num horário, quase sempre no mesmo horário, eu encontro as mesmas pessoas que também têm esse hábito. E ora eu caminho um pedacinho com uma pessoa, ora eu caminho outro pedacinho com outra pessoa, né? E assim eu vou, às vezes caminho sozinha. Eu tenho um amigo que caminha no mesmo horário, que nós temos passos parecidos, assim, eu ando muito rápido, ele anda mais rápido do que eu, então para mim andar com ele é muito bom, porque se eu estiver sozinha, eu vou puxar, mas vou puxar no meu ritmo. Se eu estiver com alguém que tem um ritmo maior que o meu, que é o caso dele, e aí eu tava outro dia olhando aquele circuito redondo, né, que não é redondo, mas aquele circuito que finda no mesmo ponto que começa. E eu fiquei pensando, falei, nossa, quantas coisas inusitadas eu já vivi andando aparentemente em círculos. Aparentemente em círculos. Eu já senti cheiro que eu nunca tinha sentido. Eu já escutei vozes que eu nunca tinha escutado. Eu já escutei conversas, propostas de conversas que eu nunca tinha escutado. Timbre de voz, tipo de respiração. As pessoas passam por mim, é um corpo que eu nunca tinha visto, é uma pisada, e a gente vai ficando, pelo menos eu vou ficando cada vez mais
motivada a achar coisas que eu nunca vi naquele lugar que eu ando toda manhã. E aí é um passarinho, aí é um grau de luminosidade, aí o sol bate de um jeito numa estação do ano, de outro jeito em outra estação do ano. Você está andando, é 1 hora de caminhada, em 1 hora de caminhada o céu vai do azul, mais azul, até o cinza chumbo, que eu saio correndo porque vai começar a cair água. Então, tornar-se sábio não significa que eu tenha que estar em lugares diferentes. Eu tenho que ter a disposição interna de viver prazer, que é, eu tenho que ter a disposição interna de me encontrar com o novo. Porque é a única possibilidade que eu tenho de ter vislumbre de liberdade e viver lapsos de amor. Né? Essas sensações que você tem ali são sensações de prazer, é isso? Então, é o que eu estou falando. São coisas que eu nunca tinha vivido. Aí a primeira vez Aí delas... pode-se chamar isso de prazer? Então, a primeira vez delas, sim. Né? Porque elas me tiram, assim, eu já vivi ali naquele parque, ali naquele tamanho, 1 quilômetro de pista. Eu já vivi experiências que eu já viajei para um monte de lugares que eu nunca tinha visto o cenário e que eu não vivi experiências iguais. Então, é a disposição de viver prazer. E o risco que tem de você... Porque disposição é uma coisa, ânsia por encontrar isso é outra. E talvez a gente pode entrar num assunto que eu vou chamar de prazer / relação. Você disse agora há pouco, eu concordo, que sozinho não se tem o prazer, né? Mas eu vou usar a relação, o relacionamento. Às vezes o relacionamento não dá certo porque as pessoas ficam procurando prazer no outro, né? Sendo que dentro desse cenário que nós estamos desenhando, não é isso que vai fazer você de fato ficar com a pessoa. Existem outros elementos ali. E se você colocar o prazer como uma máxima ou como uma rotina, você não acha nenhum, nem outro. É isso mesmo. Né? Isso combina com o que tem sido pregado hoje pelos filmes românticos de Hollywood, né? Exatamente. Você fala, não é por aí que você vai encontrar a experiência do prazer numa relação de longo prazo, de médio prazo, né? Nem numa relação... Você falou de filmes de Hollywood até, né, Mara? Só pontuando essa questão, que eu acho que você falou hoje, né? Mas hoje sempre eles pregaram coisas. Sim. E eu acho que muito da condução, né? Da maneira como a gente tem culturalmente abraçado conceitos e tudo mais, estão ligados até a essa produção hollywoodiana que parece só uma indústria cinematográfica, mas no final das contas vem interferindo na maneira como as pessoas se comportam desde que começou a existir, né? Porque eu falo de uma exigência que você bota na outra pessoa, do prazer que só de existir exigência já anula totalmente a possibilidade dele. Exato. Toda vez que eu ponho uma exigência numa situação qualquer, ou em alguém, ou numa circunstância, seja lá no que for, acabou a possibilidade de eu ter prazer, porque na exigência não tem liberdade nenhuma. Então pensa bem, né? Vamos pensar numa relação de amizade. Se eu quero construir uma amizade com alguém, né? Qual é o primeiro caminho para isso realmente, dali realmente eu viver experiências de prazer nesta relação? É deixar o outro ser ele mesmo, né? Sabe, be yourself? Seja você mesmo. Com a garantia de que eu também vou ser eu mesma. Mas, Amara, aí... eu me caibo na sua, você cabe aqui na minha. Em alguns momentos, nós vamos caber, interseccionar, e nessa intersecção que nunca vai se repetir, nunca vai se repetir. Mas aí, nisso, esse encontro sempre vai ser um prazer? Ou teremos uma sucessão de satisfações
A partir do primeiro prazer que teve. Nós vamos ter sucessões de satisfação a partir de um prazer. Vamos ter novos prazeres com sucessões de satisfações. Saber cuidar disso, para mim, não tem nenhum artista tão genial quanto Leonardo da Vinci, para Amara, tá? Então, eu peço todas as desculpas e ressalvas a todas as pessoas que estão ouvindo, mas isso é uma opinião puramente particular, tá? Por que eu estou falando do Leonardo da Vinci? Porque ele sabia fazer uma obra de arte. Porque ele tinha uma agudeza de se entregar às situações, né? De se entregar às observações. Ele tem uma biografia trágica, mas desde menino, muito pequeno, ele deitava na grama e ficava olhando a grama crescer. Vocês conseguem imaginar alguém observar a grama crescer? Uma criança vir com essa motivação de ver a grama crescer, né? Paciência, E os biógrafos descrevem que é como se ele, assim, ali ele tinha um êxtase. E aquilo foi se acumulando dentro dele, essa quantidade de prazeres que ele foi acumulando na observação, e sempre no mesmo lugar, né? Numa vila chamada Da Vinci. Até que ele saiu de lá e foi para Florença, foi para outros lugares, mas pequeno. Vinci, né, que chamava, né? Vinci, Leonardo da Vinci. Vinci é o lugar, né? Aí você fala, não precisou sair dali, né? Então, cuidar de uma relação é ter a pretensão, no meu caso, de me tornar Leonardo da Vinci, né? É de deixar o outro ser ele mesmo, deixa a grama crescer, porque eu não vou interferir eu não vou puxar a grama para a grama crescer mais depressa, não tem jeito, eu vou sair com a grama na minha mão, a gente faz isso nas relações, né? A gente faz isso nas relações, a gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer e a gente fica empurrando, não, deixa só a outra pessoa ser ela mesma. Se você quiser ficar ali esperando ela manifestar quem ela é, né? Você vai ter prazeres incríveis e satisfação com possíveis repetições. Aí caberia ouvir daí de vocês para cá, mas vamos ter desprazeres também. Não acredito nisso. Não acredito. Desprazeres com essa pessoa para você? Não acredito nisso mais. Não acredito mais. Em desprazer? Não acredito mais. O contato com Caligares, falamos dele há alguns episódios. Acho que uns 4 atrás. Na Casa do Saber, ele falou sobre amor, o amor romântico, o amor, na verdade, de casamento. E a história dele é muito legal, vale a pena ouvir um dia sobre a relação dele com as mulheres que ele teve e tudo mais. Ele fala isso, ele fala assim que o relacionamento saudável, na verdade, é o relacionamento em que você, além de curtir, ter satisfação com as coisas que cabem, que dá intersecção também, tá tão inteiro dentro da pessoa e a pessoa tão inteira de você que o desprazer, que o diferente... A não satisfação. Que você se apaixona pelo diverso. Isso. Você se apaixona também pelo diverso, porque você está vendo a pessoa na sua inteireza de uma forma tão inteira, né? Que se de fato você gosta, está apaixonado não, ou ama... É tudo. É tudo. É tudo. Então, tudo. eu não acredito em desprazer hoje, não acredito mais. Isso não significa, em hipótese alguma, que eu não tenha desconfortos na minha relação com o outro. E que vai aceitar tudo também. E que vou aceitar tudo, não é isso, mas eu não acredito mais em desprazer. O que eu entendo das minhas insatisfações nas relações, nos meus desconfortos nas relações, o que eu entendo hoje é que são limitações minhas, pontos cegos meus, que não me deixaram ver o outro como ele realmente é.
Então eu me equivoquei e me frustrei. Então, esse é o meu hoje. Mas eu concordo contigo. Hoje. Então, é de minha inteira responsabilidade os meus descontentamentos, as minhas frustrações, os meus desgostos. Aí eu acredito, em desgosto, sim. Mas desprazer, porque se o prazer, e eu acredito nisso por vivência, se o prazer são lapsos fugazes da experiência de liberdade e amor, não pode existir desprazer. Porque tudo é construído com liberdade e amor. E é por isso que demora tanto para a gente construir alguma coisa que a gente diga, nossa, eu gosto disso que eu construí. Caraca, como eu gosto disso que eu construí. Hoje eu estava deitada no meu quarto, lendo, e com a babá eletrônica do lado, que a minha netinha dormiu comigo, né? Esperando a hora de ouvir a vozinha dela no quarto que ela estava dormindo para eu descer para fazer mamadeira para ela, para tirar ela do berço. Aí eu estava ali, lendo, totalmente envolvida na minha leitura. De repente, eu escutei, Bobó! Falei, putz, acordou. Não é um putz ruim, nossa, vou parar de ler, não. Nossa. Se errou aqui, vamos, olha que delícia, né? Aí quando eu entrei no quarto, ela estava em pé no berço, quarto escuro, ela estava em pé no berço. Aí eu cheguei perto, ela olhou para mim e falou assim, você viu? Eu dormi a noite toda. Assim, antes de falar bom dia, antes de nada. Eu olhei a carinha dela de perplexidade, né? Ela, de um modo geral, dorme a noite toda. Mas o jeito que ela falou, você viu? Tipo assim, você não está com orgulho de mim? Porque eu dormi a noite toda. Então, eu nunca tinha visto ela buscar... Contentamento, né? Ela buscar ficar contente com o meu contentamento por ela. Eu nunca tinha visto desse jeito. Eu peguei ela e falei, vamos fazer TT? Eu não conseguia falar mais nada. Tipo assim, criou uma bolha ali naquela hora, né? Então, como que pode existir desprazer? Não tem jeito. Não tem jeito. Né? Sabe quando eu vou viver aquela experiência de novo? Nunca. Nunca mais. Né? Nunca mais. Então, não pode ter desprazer, porque o desprazer seria o contraponto dessa experiência. Que é uma experiência que não... Que é uma experiência que não se repete. Então, não tem como ter contraponto. Não tenho contra disso. Né? Não tenho contra. Conceitos, né? Experiências. Sim, mas que a gente... Óbvio que aí, na experiência, a gente acaba conceituando, né? Para descrever em palavras, a gente corre o risco de... Corre o risco não, a gente conceitua, você está certo. Eu digo porque na questão do prazer ainda fica a questão de que, para mim, né? A palavra prazer ainda tem essa conotação de uma coisa que pode ser repetida de repente. Sim. Mas talvez seja uma questão também de dizer assim, tá, mas toda vez que você tiver uma experiência diferente, mesmo que seja da mesma coisa, da mesma fonte, isso, aí é um prazer diferente. É diferente. Então, aí talvez você vai encontrar dentro do teu universo interno uma outra palavra que dê nome para essas experiências que podem vir da mesma fonte, mas que nunca se repetem. Você chamaria isso do quê? Eu acho que a gente nomeia muito mal as coisas, ainda tem isso comigo. Então, o que a gente amor mesmo. Falou assim, a gente dá nome errado a determinadas coisas. O Clóvis Barros fala assim, imagina para um cara explicar que eu amo, ele fala pamonha, que é o podcast. Pamonha. Eu falo que eu amo minha esposa e eu amo pamonha. Como que o cara vai entender que a mesma palavra, né, amor, para duas coisas das quais são leituras e sentimentos muito diferentes. Uma coisa é você definir a mesa. A mesa é um platô horizontal com 1, 2 ou 4 pernas, tal. Você consegue, mas tem coisas que não. E você pega a mesa e bota 5 mesas iguais, fala mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, mesa 5, você define ali a mesa, o espaço.
Agora você, no amor, no caso que ele está falando, não dá para definir, para colocar isso, né? E o prazer mais ainda, no meu ponto. O prazer é aquele momento que você quase que você desliga e liga, né? Você dá. Porque como tem palavras que me parece, e agora me parece mesmo, né? Me parece que eu acredito que palavras são seres, eu acredito mesmo, eu vejo, né? Eles têm visões, não é nada disso, nada disso. Mas se eu fosse boa para desenhar, eu seria capaz de desenhar cada palavra com uma indumentária, com traços, com, né, gestos, feições, com gestos muito próprios e tudo. Então eu acredito que palavras são seres. E o que eu entendo de nós, né, nós seres humanos, do jeito que nós estamos aqui, né, no planeta Terra, nessa coisa ainda muito dual, é que alguns desses seres, eles são de um nível de sutileza muito grande, né? E eles tentam se manifestar para a gente, porque já está na hora da gente ter convivência com eles, a gente já tem um espaço, né, de crescimento possível para conviver com esses seres. Então eles tentam aparecer para nós, e nós, na nossa tosca possibilidade de transformá-los em palavras, misturamos com outras tantas que já são da nossa convivência mais íntima, outros seres um pouco mais grosseiros, como nós, e prazer entra numa dessas, amor entra numa dessa categoria de seres que são muito sutis demais para a gente conseguir traduzir sem misturar com outras coisas que a gente já vivencia mesmo, né? Sei, é assim que eu vejo. Eu concordo. E aí lê o restinho depois. E aí a gente dá o nome de prazer para coisas que não obrigatoriamente. Assim como o amor à pamonha não é o amor à esposa do cara. É boa. Eu vou ler de novo, então. O restinho lá, ou você vai ler inteiro? Eu vou ler tudo, né? Porque senão parece que fica meio... Tá. Não é comprido, é bem tudo. Não. Um eremita que visitava a cidade uma vez por ano veio à frente e disse: "Fala-nos do prazer." E ele respondeu dizendo: "O prazer é uma canção de liberdade, mas não é a liberdade. É o florescer dos nossos desejos, mas não é o fruto. É uma profundeza que atinge uma altura, mas não é o profundo nem o alto. É o que está na gaiola que alça seu voo, mas não é o espaço contido. Sim, em verdade o prazer é uma canção de liberdade. E como gostaria que a cantasseis com todo o vosso coração, mas não gostaria que perdesseis vossos corações na canção. Alguns de vossos jovens buscam o prazer como se ele fosse tudo, e são julgados e reprimidos. Eu não os julgaria ou reprimiria, eu faria com que buscassem, pois eles encontrarão o prazer, mas não apenas ele. 7 são suas irmãs, e a mais insignificante é mais bonita que o prazer. Já não ouviste falar do homem que escavava em busca de raízes e encontrou um tesouro? E alguns de vossos anciãos lembram-se dos prazeres com arrependimento, como se fossem erros cometidos durante a bebedeira. Mas arrepender-se é obscurecer a mente e não torná-la casta. Devem lembrar-se de seus prazeres com gratidão, como da colheita de um verão. Porém, se o arrependimento os conforta, deixai que sejam confortados. E há aqueles entre vós que não são jovens para buscar, nem velhos para lembrar. E em seu medo de buscar e de lembrar-se, evitam todos os prazeres, temendo negligenciar o espírito ou ofendê-lo. Mas mesmo evitar é seu prazer, e assim eles também encontram um tesouro, apesar de cavarem buscando raízes com suas mãos trêmulas. Mas falai-no, quem é aquele que pode ofender o espírito? O rouxinol ofende o silêncio da noite ou o vagalume as estrelas? E vossa chama ou vossa fumaça sobrecarregam o vento? Achais vós que o espírito é um lago parado que podeis perturbar com uma vara? Muitas vezes, ao negar-vos prazer, o que fazeis é guardar o desejo nos recessos do vosso ser. Quem sabe se o que parece estar esquecido hoje espera pelo amanhã?
Mesmo vosso corpo conhece sua herança, e sua verdadeira necessidade e vontade não serão enganadas. E vossos corpos são as harpas de vossas almas, e está em vós fazer com que sua música seja doce, ou que emita sons confusos. E agora perguntais em vossos corações, como distinguiremos o que é bom no prazer do que não é bom? Ide aos vossos campos e aos vossos jardins, e aprendereis que o prazer da abelha é colher o mel da flor, mas que também é o prazer da flor dar mel à abelha. Pois para a abelha, a flor é a fonte da vida, e para a flor, a abelha é o mensageiro do amor. E para ambas, abelha e flor, o dar e o receber do prazer são uma necessidade e um êxtase. Chupa essa manga, Júlia. Um beijo para vocês. O próximo episódio que a gente pode falar sobre prazer também, né? Acho que porque, tipo assim, não nesse, né? Tô dizendo, mas mais lá pra frente quando a gente fala, a gente vai falar das pessoas que não se permitem o prazer, né? Na verdade, quando a gente termina de ler, abre muitas janelas. Né? Mas enfim. Essa é uma palavra das que o Júlio diz que a gente começa e ela vai plá, 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 abrindo portinho, portinho, portinho. Foi um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Foi um prazer de verdade. Prazer mesmo. Um beijo, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.